Após um longo dia de trabalho, todo ser humano tem a necessidade de descansar. No entanto, alguns sofrem de um distúrbio, que os leva a levantarem-se de noite, durante o sono, e caminhar ou fazerem coisas das quais não se lembrarão no dia seguinte. Cansaço, estresse. Como explicar a causa deste comportamento? Esse distúrbio tem acompanhado a vida de muitos e, por vezes, pode trazer consequências devastadoras. O sonambulismo ocorre durante os estágios do sono. É mais comum em crianças e adolescentes. A sua causa é desconhecida e não há tratamento eficaz. Acredita-se que ocorre antes do estágio de movimentos oculares rápidos. O sonambulismo pode ser causado, em muitos casos, por alguma interrupção dos padrões regulares do sono ou por algum estado febril. Na infância, esse transtorno não está relacionado com problemas psicológicos nem emocionais, e é muito difícil que esteja relacionada a uma epilepsia do lóbulo temporal. De modo geral, é inofensivo e tende a desaparecer com a idade. O sonambulismo é um transtorno do sono em que as capacidades motoras se ativam automaticamente, na fase do sono lento profundo, primeiro terço da noite. Mas a pessoa fica sempre inconsciente. Os médicos dizem que não há estudos científicos que definam as causas objetivas para o sonambulismo, sabendo apenas que é hereditário. Você tem tido problemas para descansar, para dormir? Você tem tido problemas ao colocar sua cabeça na almofada? Não só problemas de sonambulismo, como nós acabamos de assistir na matéria, mas pesadelos. Você não consegue fechar os seus olhos e ter uma noite tranquila. Você sonha com mortos. Você sonha com pessoas que você nem conhece em cemitérios. Você tem sonhos horrendos e acorda sobressaltado, sobressaltada. De manhã, quando você tem que ir trabalhar, estudar, você vai desmotivado, você vai cansada, porque durante a sua noite você teve um sono perturbado, um sono, digamos assim, horrível. É isso que tem acontecido consigo? Você é uma pessoa que durante a noite você sente alguém lhe tocando, alguém lhe mexendo. Você vê coisas no seu quarto, você agora mesmo diz, Felipe, é para mim que tu estás falando. Eu sou essa pessoa, eu não consigo nem fechar os meus olhos às custas de tantas preocupações, dívidas que eu tenho que pagar e não consigo pagar, problemas com os meus filhos, problemas pessoais que eu não consigo resolver, eu não consigo pregar olho, não consigo descansar. Preste muita atenção, você vai se libertar desse mal. Você vai se libertar dessa angústia, você vai se libertar desse nervosismo, você vai se libertar dessa perturbação espiritual hoje, sexta-feira, porque nós vamos passar pela cruz. Eu já falo mais sobre esse assunto, eu apenas quero lembrar que as nossas linhas telefônicas, a linha do amigo 24 horas já estão abertas, digamos assim, já estamos preparados para receber a sua ligação. Você que passa por muitas dificuldades espirituais, você vai ligar e desabafar o 21-836-8008. Você vai deixar o seu nome também no livro da oração. Daqui a pouco vamos aos nossos estúdios com o Márcio, como também vamos no interior do Cenáculo do Porto com a Cristina, onde ela vai compartilhar conosco nomes de pessoas que já estão ligando para o amigo 24 horas. Agora nós vamos conhecer a Inês. Ela tinha vários problemas, os quais fizeram ela ter pensamentos, preste atenção, de tirar a sua própria vida. Desde criança eu era uma pessoa bastante perturbada, aparentava ser feliz, sempre tive montes de amigos, tinha uma família bastante feliz, com posses financeiras, mas quando estava sozinha ficava bastante triste
cheguei a ter pensamentos para desaparecer. Houve momentos também que me sentia a ser controlada. Não era eu que reagia, não era eu que sorria, não era eu que falava, mas era alguém ou algo que me controlava. Sofria de sonambulismo, tinha medo de estar sozinha no escuro, com medo de que houvesse alguém por trás de alguma porta ou coisa assim para me atacar. A minha mãe já frequentava o centro de ajuda e decidiu levar-me também. E a partir daí foi vendo a minha diferença em mim, já não tinha mais ataques de sonambulismo, já dormia bem, já não chorava sem motivo aparente. Comecei a ser uma criança bastante feliz, uma jovem com mais sucesso escolar. E agora não é só quando estou à frente das outras pessoas, mas sou feliz mesmo quando estou no meu cantinho. Hoje sou totalmente liberta e feliz. Hoje tem uma noite, um dia, uma vida tranquila, porque a Inês foi liberta de tudo que lhe perturbava. Há muitas pessoas que tentam se livrar dos seus traumas, dos seus complexos. Há muitas pessoas que tentam se livrar de tudo que as perturba, buscando, por exemplo, ajuda em cartomantes, em videntes, em bruxos, em curandeiros, em astrólogos. Muitos tentam trazer paz para dentro de si através do yoga, através de várias coisas. Mas eu pergunto, você tem conseguido? Você tem conseguido essa paz? Você tem conseguido essa liberdade? Ou quando tudo parece que está melhorando, volta a pior? Não é isso que tem acontecido? E até quando você vai aguentar? Até quando você vai continuar nessa situação? Até quando você vai ficar suportando essa perturbação espiritual que não deixa você ter uma vida de qualidade? Seja livre, como a Inês foi livre. Seja liberta dessa força negativa, não importa como entrou, o que importa é que ela vai sair, e vai sair hoje, sexta-feira, nessa reunião forte de libertação, o desafio da cruz. Bem, vamos ao interior do Cenáculo do Porto, onde a Cristina já está preparada e já tem nomes de pessoas que ligaram ao Amigo 24 Horas. Bom dia, Filipe. E eu estou mais uma vez dentro do Cenáculo do Porto, no salão principal, onde esta pessoa que necessita de uma ajuda, de uma orientação, ela pode nos procurar 7 dias na semana, pelas 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e às 20 horas. E eu também já tenho nomes de pessoas que ligaram para a nossa linha de apoio Amigo 24 Horas através do 21 836 8008. Foi o caso da Claudina, aqui do Porto, que pede ajuda e oração, pois não consegue arranjar emprego. A Aurora de Vila Nova de Gaia pede oração porque está com asma e tem-se sentido muito mal. E a Carolina de Famalicão encontrou um trabalho de bruxaria e a partir desse dia começou a ter vários problemas no seu emprego que lhe estão a afetar a vida financeira. Esses são os nomes que eu tenho de pessoas que ligaram e que já foram devidamente orientadas e colocando em prática, com certeza a vida delas não será a mesma. Eu concordo 100% contigo, Cristina. Não será mais a mesma. Agora, para que não seja mais a mesma, ela não pode também continuar com as mesmas atitudes. Atitudes passivas diante dessas dificuldades. Atitudes, digamos assim, de cruzar os braços ou de pensar, interiorizar que esse sofrimento é a cruz que ela tem que carregar ou o karma que é da vida dela, o destino da vida dela. Muda as suas atitudes e você mudará a sua vida. A exemplo da senhora Luísa, que já está nos nossos estudos, preparada com o Márcio. Não é assim, Márcio? Olá, Felipe, bom dia. Bom dia a todos. Estamos aqui nos nossos estúdios e hoje a nossa convidada é a dona Luísa. Bom dia, dona Luísa. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Dona Luísa, em que situação a senhora se encontrava quando a senhora chegou ao centro de ajuda? Eu encontrava-me com uma depressão, uma tristeza profunda, a ponto de eu desejava cometer suicídio, andava a pensar nisso. Foi assim, com a vida toda destruída,
com uma filha nas drogas também. Problema com a filha, problemas Sim, também. familiares? Sim, senhor. Problemas conjugais? Sim, em todos os aspectos da minha vida havia problemas. A senhora chegou querendo resolver esses problemas? Sim, senhor. Buscar os espíritos, a bruxaria, alguma coisa assim? Eu cheguei a andar em bruxas, cartomantes, fui ao espiritismo, mas nada adiantou, cada vez fiquei pior. A vida era um inferno. Um inferno. A minha casa era só gritos, para dizer. Dona Luísa, então vamos fazer assim. Daqui a pouquinho nós iremos sentar aqui, a senhora vai nos contar essa vida de dor, mas principalmente a vida de felicidade que é hoje, porque tudo mudou. Tudo. Assim, Felipe, como a Dona Luísa mudou de vida, essa pessoa também pode ter o conselho, o exemplo de vida dela para que a vida dela também seja transformada. Já então voltamos aos nossos estudos com o Márcio e a senhora Luísa. Por agora, vamos conhecer o Diogo e a Andreia. Minha vida, antes de eu chegar ao centro de ajuda, era uma vida completamente destruída. Problemas familiares, brigas em casa, discussões, problemas financeiros a nível familiar, em que eu também estava incluído neles. Na altura que eu cheguei ao centro de ajuda, essa dívida já ia em cerca de 450 mil euros. Era uma pessoa que era de difícil relacionamento, não conseguia falar com outras pessoas, mesmo se fosse à procura de trabalho tinha medo de falar, era bastante tímido. Além disso, eu tinha muitas perturbações, não conseguia dormir de noite, eu estava a dormir de noite, ouvia coisas a falarem para mim, cheguei a acordar também durante a noite no parapeito da janela sem saber como é que lá tinha ido parar, com a janela aberta. Tive também uma tentativa de suicídio, estava de férias, estava na praia e foi uma altura que os meus pais se chatearam e estavam para se separar mesmo de vez. Eu saí de casa, na altura que estava de moto, agarrei na moto, fui para a praia. Andei para dentro de água para me tentar afogar a mim próprio. E também tinha a minha vida sentimental a mesma coisa, também completamente destruída. Eu sempre fazia tudo para que as coisas dessem certo, mas havia sempre algo entre mim e a outra pessoa que que não dava certo. O pior momento da minha vida foi uma vez eu chegar à casa do trabalho e supostamente a minha mãe já devia estar em casa. E eu não ouvi barulho, achei aquilo estranho. Então chamei por ela e procurei nas divisões todas. Quando cheguei à casa de banho, ela estava lá porque tinha-se também tentado suicidar. Eu senti naquela altura que quando eu a encontrei, para mim foi como o meu mundo estivesse desabado. Eu senti que como já não havia mais jeito para ela ter feito aquilo, também já não havia mais jeito na mim. E aquele desejo de voltar a suicídio, essas coisas voltaram tudo também ao de cima. E a partir daí também a minha vida começou a piorar. Eu comecei a deixar de conseguir trabalhar em condições, só tinha aquele pensamento, não vai dar certo, e foi assim. Conheci o centro de ajuda na altura, depois desses problemas todos, eu comecei a trabalhar num sítio com uma pessoa que já conhecia há bastante tempo. E essa pessoa era frequentadora do centro de ajuda e tinha acabado de abrir um negócio. Tempo depois eu disse, olha, já que ele fala tanto e que diz que aquilo que é tão bom, olha, vou experimentar, não tenho mais nenhuma saída e vou lá. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. Eu entrei no centro de ajuda quando até começou a Fogueira Santa. Nessa altura já estava desempregado novamente, trabalhava com peças de automóveis, não conseguia vender nada, não tinha vendas, não tinha nada. Eu sacrifiquei, nesse mesmo mês em que eu fiz o sacrifício, um mês depois, só no mês eu recuperei todo o valor que fiz desse sacrifício. E daí para a frente a vida financeira foi sempre a aumentar. Essa dívida familiar que eu tinha de 450 mil euros, hoje em dia já tenho 330 mil euros dessa dívida paga. Eu tinha bastantes bens, terrenos, casas que não conseguia vender. Eu consegui vender pelo valor que eu queria, não pelo valor que as pessoas ofereciam, mas pelo valor que eu queria, está vendido. Minha mãe, por exemplo, ela estava com uma depressão profunda há 5 anos de baixa, que não trabalhava, ela começou a trabalhar. Eu estou liberto, não tenho mais perturbações, não tenho mais nada, tenho uma vida tranquila, de paz, sou feliz. A nível familiar, a minha vida também está muito melhor, eu consigo estar com os meus pais, consigo ter uma conversa decente com eles, consigo almoçar à mesa, coisa que não acontecia. A minha vida sentimental está completamente mudada, como é lógico, não tenho essas confusões que eu tinha com as pessoas que anteriores desapareceram. Hoje em dia já estou a conhecer uma pessoa e logo aí as coisas são completamente diferentes porque começam de uma maneira completamente diferente, não há explicação possível para isso. Hoje sou feliz e realizado, a 100% a todos os níveis. Tudo começou aos meus 7 anos, com a morte do meu irmão. A minha família desabou completamente. A minha mãe começou a tentar o suicídio, era eu que a tinha que socorrer, o que colocou em mim também um desejo de não querer viver. Então aí eu comecei-me a custar por volta dos 10 anos. Eu não me sentia bem viva, mas vivia
para não dar mais nenhum desgosto aos meus pais. E eu comecei-me a apoiar um pouco na natação. Quando eu já estava a competir, a ir a provas nacionais, quando eu já estava a desenvolver na natação, disseram-me que eu não podia voltar a nadar, porque o meu ombro deslocava-se. Eu tentei fisioterapia, eu tentei vários médicos e a resposta era sempre a mesma. Eu pensava que a minha vida não podia piorar mais, piorou. Aí então eu comecei a sair muito mais, a beber cada vez mais, comecei a fumar droga, fumar ganzas, fumar tabaco, até que chegou ao ponto que eu saía praticamente todos os dias. Eu acordava e fumava uma ganza. Eu podia sair à noite e no dia a seguir estava bêbada nas aulas, porque só assim é que eu estava bem comigo própria. Depois de eu ter terminado a minha relação de 4 anos, uma relação onde havia agressões verbais, havia agressões físicas, e quando essa relação terminou e eu vi que também a minha vida financeira não estava a andar para a frente, que eu já estava a enviar currículos há 2 anos, eu estagiava, eu dava tudo de mim e não havia retorno. Por mais que eu fizesse, por mais currículo que eu tivesse, eu não via esse retorno, e com o acumular das situações, aí eu sentia-me completamente frustrada. Aí eu comecei a não conseguir dormir. Então eu, para tentar me abstrair um pouco disso, eu começava a fumar. Fumava cada vez mais droga, bebia cada vez mais. E chegou ao ponto de eu já nem querer sair à noite. Eu já não me sentir bem para sair à noite e ficar a fumar e a beber sozinha em casa só para conseguir dormir. Após começar a frequentar as reuniões, eu comecei a tomar as atitudes certas, comecei a largar as drogas logo, comecei a ver que a vida que eu estava a levar não era a vida correta, e então comecei a tentar focar nos meus sonhos, que já não tinha há muito tempo. Comecei-me a libertar do tabaco, da bebida, comecei-me a valorizar e principalmente a perdoar-me, porque eu sentia culpada da morte do meu irmão, de eu não ter podido fazer nada, e perdoar quem matou o meu irmão. Fui curada, fiquei livre da luxação do ombro, das dores de cabeça, fiquei a ter paz, a conseguir dormir à noite. Então, como eu já estava bem comigo própria, eu comecei a ver que faltava eu conquistar na vida financeira. Após participar na Fogueira Santa, eu descobri, através do Força Jovem, qual é que era o meu verdadeiro talento. Então eu tive uma proposta para trabalhar nesta área, a área que me realiza profissionalmente, onde eu trabalho e gosto do que estou a fazer. Hoje já sou independente, já não necessito dos meus pais para viver. Hoje a Andréia é uma pessoa motivada, é uma pessoa corajosa, alegre, que sabe o que quer e que luta até ao final para conseguir alcançar os seus objetivos. Desesperado e sem rumo, todas as sextas-feiras, pelas 7 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas e especialmente às 20 horas, dedicamos as nossas orientações práticas às pessoas que sentem desejo de suicídio, que se sentem impedidas de fazer progressos, sofrem com pensamentos negativos, com depressão, tristeza, medos, traumas, insônias, complexos, nervosismo e angústia. Não perca esta oportunidade. Procure-nos. Nós podemos ajudar. Mais informações em urd.pt ou através da linha Amigo 24 horas 21 836 8008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Antes de chegar ao centro de ajuda, tinha muitos problemas espirituais, emocionais, não dormia, tentei suicídio várias vezes, eu era depressiva, refugiei-me no álcool, ao ponto de me viciar mesmo, não podia ficar um dia sem beber, fumava muito, frequentava muito as discotecas, relacionamentos pouco duradouros, a procura sempre de algo para me preencher,
Foi um momento da minha vida, foi quando tentei matar a mim e os meus filhos. Foi quando percebi que precisava urgentemente de ajuda. Senti que não era normal, senti que eu tinha tudo para dar certo. Senti que, como uma mulher nova, mãe de 2 filhos, tinha uma vida pela frente e que o fim não era ali. Ao mesmo tempo que eu tinha o desejo de matar os meus filhos, de uma forma tinha uma força enorme de vontade de viver. Conheci o Centro de Ajuda pela televisão, através de um testemunho de uma senhora, exatamente aquilo que ela estava a passar e eu estava a passar igual. Depois de frequentar o Centro de Ajuda, a minha vida ficou excelente, já não tenho insónias, já não tenho desejo de suicídio. Os problemas que também tinha na vida sentimental, no qual me fazia procurar vários relacionamentos, já não tenho. A minha vida tem tentado caminhar para o melhor. Claro, né? Não, as coisas não acontecem no espaço de mágica, mas estou muito melhor mesmo. Quando comecei a frequentar o Centro de Ajuda, as maldições foram quebradas. Você pode perceber que o mal, ele traz consequências más. E não é uma obra do acaso as consequências más que têm existido na sua vida. Perceba que os problemas de saúde têm se agravado. Os problemas financeiros não param de aparecer. Os problemas familiares têm sido comum na sua casa. Isso nos faz entender que você tem sido vítima de um mal. Sim, acreditando você ou não, crendo você ou não, o mal não espera você acreditar nele. Pelo contrário, o mal espera que você não acredite nele para que você não o combata. Mas se você crê que pode ser livre desse mal, então esteja conosco nessa sexta-feira no tratamento de limpeza espiritual com o desafio da cruz. Caso você queira buscar a morada do centro de ajuda mais próximo, você pode ligar agora para a linha Amigo 24 Horas, pelo 21836-8008, falar com os nossos atendentes e ter lá a morada do centro de ajuda mais próximo de si. Assim como a dona Luísa, que falava aqui conosco que venceu também. A senhora chegou no centro de ajuda, com os problemas espirituais, com desejo de suicídio, a senhora já sofreu desde a infância, como a senhora comentou, e vieram outros e outros problemas. Mas, dona Luísa, vamos falar do começo. Como foi que começou esse sofrimento? Pastor, desde criança, desde que eu me conheço, que eu era uma pessoa muito sofrida, triste, porque a minha vida era uma vida de miséria. Os meus pais estavam separados, isso já me causava muita tristeza. E eu depois tive que ser criada com a minha avó, porque a minha mãe não tinha posse, então trabalhava e depois do trabalho ia para a casa de uma tia minha ajudar para que ela lhe ajudasse também com dinheiro, pronto, para ela nos poder criar. E foi assim, eu sentia muita falta dos meus pais, eu via as crianças na escola, falavam no pai, falavam na mãe, e eu não os tinha à minha beira, e sentia muito triste. Depois, com o decorrer dos anos, eu estava em casa de uma senhora durante o dia, porque a minha avó vendia, e ficava em casa de uma senhora de manhã, à tarde tinha escola, e aquela senhora também me ensinava os deveres e pronto. E ela mandava-me abrir a porta e ia lá um primo dela, e esse senhor já era velhote e abusava de mim, passava-me as mãos pelo corpo. Eu tinha 5, 6 anos, tinha 6, mais ou menos. E aquilo causava-me tristeza e ao mesmo tempo eu tinha nojo, porque ele dava-me beijos na boca. A senhora mandava-me também à farmácia e o senhor da farmácia também fazia a mesma coisa. A senhora já cresceu sofrendo a separação de estar longe dos pais? Sim. Parecendo não muito ver esses problemas de abuso. Sim, e eu não contava para ninguém. Guardava aquilo. Guardava, mas não conseguia falar a ninguém, nem a minha avó. A senhora cresceu com tudo isso. Então, sim, senhora. Quais foram as consequências que vieram após a vida adulta, o casamento? Depois eu cresci, não é? Eu queria casar como todas as pessoas querem casar para serem felizes, só que ao fim de 2 meses de eu estar casada, começou tudo a ir por água abaixo.
começaram as traições, começou violência doméstica também, e aquilo fez de mim uma pessoa frustrada. Comecei-me a sentir uma pessoa frustrada. A senhora se tornou agressiva? Agressiva. No trabalho não me dava bem com ninguém. Era agressiva a que ponto, dona Luísa? Um dia numa discussão, por ciúmes também e por uma palavra mal dada, eu tinha pousado o tacho em cima da mesa e mandei-a com ela à cara do meu marido. Que isso? Que ele ficou com a cara toda empolada. Agressão física? Porque eu era descontrolada. Eu não conseguia me controlar. Tudo que eu tivesse na mão, ou partia ou atirava. A senhora conseguia dormir à noite? Tinha insônia? Não, tinha insônia. Tomava medicamentos calmantes? Eu tomava uns 7, 8 medicamentos, agora também já não me lembro bem, mas era à volta disso. Calmantes? Calmantes. Muitas vezes ia ao hospital de noite, porque eu não conseguia dormir, dava-me uma injeção nas veias. O médico chegou a dizer que eu tinha os nervos à flor da pele. E ainda era muito jovem na altura. Vida de sofrimento, né, dona Sim. Luísa? Dona Luísa, me diga uma coisa, no desespero da vida, pessoas que no desespero da vida procuram os bruxos, procuram as cartomantes, procuram a sorte. Poder a senhora pensar que não era uma pessoa de sorte, como há pessoas que nos assistem agora e pensam assim, eu vivo essa vida, eu sofro assim porque eu não tenho sorte. A senhora chegou a buscar os espíritos nessa situação? Cheguei sim, a comentar com algumas amigas minhas. Havia uma senhora que me levou a uma cartomante várias vezes, que eu depois já ia sozinha, já não precisava de ninguém. Ia às bruxas, às 6 da manhã, íamos de táxi para longe. E a minha vida cada vez pior. Cheguei a ir ao espiritismo, a minha vida... Um fundo de poço. Ficou toda amarrada. Quando a senhora fala de mal a pior, se estava pior, quando buscou os bruxos, os espíritos, pior ainda ficou. Pior, cada vez pior. Eu queria agora, dona Luísa, falar com essa pessoa que nos assiste e mostrar para você que você pode mudar de vida sim. Esse mal que está aí na sua vida é a consequência da sua aceitação. Porque ninguém quer o mal na sua vida, ninguém quer sofrer, aliás. Mas quando você cruza os braços, quando você não busca ajuda no lugar certo, você está aceitando o mal na sua vida. A verdade é essa. Veja que vida de dor que a dona Luísa trouxe ao centro de ajuda. Mas teve um dia que tudo mudou quando ela chegou ao centro de ajuda. Ela deu o primeiro passo à luz e é o que você deve fazer. Você nos acompanha agora no seu quarto aí, no seu televisor deitado e na sua cabeça vem 1001 pensamentos e desses 1001 pensamentos vem esse, será que eu vou ou não vou? Será que eu faço ou não faço? Mas eu tenho minha religião, mas o que vão falar de mim? Será que minha família vai aceitar? Olha, esquece tudo isso. Toma uma atitude hoje. Esteja hoje conosco. Hoje você pode mudar a sua vida, mudar essa situação e ter uma nova vida. Dona Luísa, a senhora teve oportunidade de mudar tudo isso. Vamos falar da mudança. Aonde então que entrou o começo da mudança da vida da senhora, o centro de ajuda? Quando eu cheguei ao centro de ajuda, logo no primeiro dia, eu entrei lá e o pastor, que eu não conhecia, ninguém me levou lá, fui eu que fui, e ele falou tudo da minha vida como se ele já soubesse. A senhora foi por intermédio da rádio? Foi de uma revista. Foi de uma revista? Sim, sim. Uhum. E eu acreditei logo porque se o pastor que estava lá a pregar não me conhecia, como é que ele ia saber a minha vida? Se alguém me tivesse levado, eu até ia pensar, aquela pessoa já falou com ele, mas não, ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém lá, portanto eu também nunca tinha ouvido falar, ou por outro, eu já tinha lá passado, só que eu não conseguia entrar, já andei assim alguns meses, pronto. Quando eu cheguei lá, logo nesse dia, eu dormi de noite, parece que não, mas o meu coração se encheu de alegria. No primeiro dia? No primeiro dia eu comecei a dormir. Não mudou tudo no primeiro Não. dia, mas já veio um sinal. Nasceu uma luz ao fundo do túnel. Sim. Porque eu comecei a chorar, mas no fim da reunião eu já me sentia aliviada e com uma alegria enorme dentro de mim. Quer dizer, se essa pessoa que nos assiste agora, ela entender que se ela der o primeiro passo, ela já terá um sinal na sua vida,
ela vai mudar de vida como a senhora mudou. Com certeza. É só você pensar. Não é mágica. Não mudou sua vida de um dia para a noite. Mas, a senhora chegou e já teve um sinal. Dormir em paz. Os outros problemas, o nervosismo, a tristeza, o vazio, foi se resolvendo passo a passo? Sim, pouco e pouco. Eu nem dei conta, quando dei por ela eu já não era mais nervosa, já não agredia ninguém, comecei a mudar. Hoje, então, quem é a Dona Luísa? Eu sou uma pessoa transformada, com amor dentro de mim, gosto de ajudar as pessoas e sou totalmente diferente, que eu de antes nem gostava de falar com ninguém. Hoje é uma pessoa feliz, sou, sim, senhora. Mudada. Dona Luísa, então olhe nos olhos dessa pessoa que nos assiste agora e dê um conselho. Qual o conselho que a senhora daria se a senhora estivesse de frente agora para uma pessoa que está sofrendo o que a senhora um dia sofreu? Sua câmera é essa daqui. O conselho que eu dou é que as pessoas venham ao centro de ajuda. A pessoa que está a passar por aquilo que eu também passei, eu lhe digo, há uma solução. É só você dar um passo de fé. E esse passo de fé é vir ao centro de ajuda mais próximo de si. Que com certeza, que não vai ser num passo de mágica, mas logo no primeiro dia eu tenho a certeza que vai haver algum sinal e a pessoa que me está a ouvir neste momento, se fizer o que eu estou a dizer, ela vai encontrar a solução para a sua vida. Dona Luísa, a senhora frequenta o centro de ajuda da onde? Na Rua Sedofeita 518. Sedofeita 518. Próximo à antiga PSP. Sim, senhor. Pastor Samuel de Holanda está lá. Sim, senhor. Então, nessa sexta-feira, a senhora também vai estar lá. Estou, sim, senhor. Caso alguém queira lhe conhecer, ir lá, sim, senhor, saber realmente se é isso que aconteceu na sua vida, a senhora estará lá. Estarei, sim. Então, Dona Luísa, meus cumprimentos a si e a toda a sua família. Assim, a Dona Luísa prova que hoje é uma pessoa transformada. Não prova com palavras, ela prova com a sua vida. Eu chamo Lucília Silva, moro na Maia e desde que me conheço, desde muito novinha, eu tive hoje sei que era uma perturbação, mas na ocasião não sabia, porque acordei de madrugada, assim, sem mais nada, e fui ao quarto dos meus pais, eles estavam lá, só que eu não os vi. Abri a porta e andei na rua, em camisa de dormir, na madrugada. Entretanto, andei bastante tempo, batia nas portas de pessoas de família, nos vizinhos, a perguntar pelos meus pais. Entretanto, eu ando na vizinhança e venho a dar com o meu pai em frente a minha procura, sem saber por que razão é que eu saí. Disseram para ir a uma senhora, uma vidente, e ela começou a dizer que não podia passar cemitérios, não podia passar certas coisas, não era? E eu fui crescendo a infância, claro, não foi uma infância assim muito boa, porque nós tínhamos dificuldades, eu era a mais velha e eu era muito atingida assim a certas coisas que não eram boas para mim. Casei, o marido não me dava mal viver, só que eu tinha muitos nervos, os meus nervos eram tão grandes que eu dava com a cabeça na parede, eu dava murros, sem nexo, sem ninguém me fazer mal. Andava em médicas, a médica fez de tudo por mim, ela fez de tudo, só que não dava resultado, porque eu tomava muita medicação para dormir e não conseguia mesmo dormir. O pouco que eu calhasse adormecer, eu entrava em pânico. Portanto, eu tinha pânico, porque eu dizia, eu vou morrer hoje, eu vou deixar o marido, eu vou deixar as minhas filhas, eu vou morrer. Houve uma ocasião que a médica que me disse, eu não sei mais o que lhe fazer, porque se você, vou lhe dar esta última medicação, se você não estiver melhor com esta medicação, eu vou pô-la para um psiquiatra. Conclusão, cheguei a ir a uma consulta de psiquiatria, só que a medicação fez-me muito mal. A medicação que me deram fez muito mal, eu estava a ficar mesmo maluca, não era? Se eu era perturbada, com sei que era perturbação, então ainda estava a ficar pior. Uma ocasião, a minha filha mais nova pegou-me no porta-moedas uma moeda e eu peguei uma faca para lhe cortar a mão. Foi a partir daí que a médica disse que eu não tinha mais solução, que ia me internar. Foi quando então eu liguei a televisão no meu trabalho e eu ouvi falar do centro de ajuda. E a partir daí, conforme eu ia ouvindo a palavra, eu ia praticando e então aí começou a transformar a minha vida, a me libertar, eu a sentir-me bem, não estar dependente da medicação. Foi no centro de ajuda
que a minha maldição foi quebrada e hoje estou livre. Eu, desde pequena, a idade mais ou menos dos 8 anos, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa em mim que não estava bem. Tinha muita vontade de morrer. Com 13 anos, eu decidi que tinha que sair da casa do meu pai, que não me sentia bem ali, não gostava de estar lá com eles. E resolvi sair de uma cidade para outra cidade. Fui para a casa da minha avó. E com 19 anos, conheci meu marido e casei, e os problemas continuaram. Depois tive problema também na vida sentimental. E aí sim que eu tive mais vontade ainda de suicidar. Comecei com depressão, muita depressão, a ponto de ter amnésia. Tinha amnésia que eu não conseguia atravessar, tinha um esquecimento que eu não conseguia atravessar da rua para o outro lado e saber voltar para minha casa. Nessas alturas já tinha minha filha mais velha. E minha filha já com 6 anos é que ficava me trazendo de um lado e para o outro. Dependia da minha filha para cuidar de mim. Tinha um problema também no estômago, que eu ia ter que fazer uma operação. Fiquei durante 7 anos com esse vício de alcoolismo. Eu bebia 1 litro de aguardente por dia e não me sentia alcoolizada. Eu saía à noite, nessas alturas já tinha minha filha. E eu saía e levava minha filha comigo. E eu era viciada no tabaco também, fumava 3 cartelas de tabaco por dia. Não dormia, eu passei 1 ano e meio sem dormir nada. Era mesmo a noite toda acordada, tinha muito medo. Em vez de eu ficar dentro da minha casa, eu punha minhas filhas para dormir, trancava a porta e ia para fora da casa, passava a noite do lado de fora, porque não conseguia ficar dentro de casa, de medo que tinha. O problema financeiro era tão precário que eu catava lixo dentro do latão de lixo, o resto que os outros comiam e não queriam, para o meu sustento, para o sustento dos meus filhos. Eu pesava 30 quilos e eu já estava completamente desenganada. Eu conheci o centro de ajuda através de uma amiga. Agora minha vida está totalmente diferente. Eu fui liberta do alcoolismo, fui liberta do tabaco, fui curada da amnésia. Os problemas financeiros hoje tá de vento e popa. Para quem morava num barraquinho dentro de uma favela e catava lixo, hoje tem minha casa própria, tenho uma vida boa, tenho meus filhos tudo trabalhando. Através das reuniões do Centro de Ajuda, eu aprendi a ter motivação, a lutar pelo meu objetivo. Olá, eu sou o Hugo Marques e venho do Porto e eu tinha um vazio dentro de mim inexplicável que tentei preencher através do álcool. Embora jovem, comecei a sair à noite e a frequentar as discotecas e bares e assim. E com o álcool eu tentava preencher o vazio que tinha dentro de mim, porque eu fiquei viciado no sentimento que tinha depois de já estar embriagado. Porque eu ficava uma pessoa mais alegre, mais tranquila, já não pensava nos problemas, não pensava em nada. E então, noite atrás de noite, eu bebia e gastava muito dinheiro em álcool. Eu lembro-me uma vez que eu recebi, na altura, o meu subsídio de férias e gastei em 2 dias. Eu comecei-me, naqueles chamados aceleras, comecei-me a meter neles e vivia a fugir à polícia. Envolvi-me com o pessoal que fazia assaltos, que traficava droga. Então eu andava no meio deles, até que em casa depois as coisas começaram a ficar mal. Além de eu já gastar o dinheiro todo e os meus pais não encaixavam bem isso, não gostavam disso e geravam conflitos, discussões. Eu que tinha sido sempre um filho que nunca tinha problemas nenhuns, os meus pais olharam para mim e perguntavam-se onde é que eles tinham errado, porque como é que eu tinha ficado assim se nunca tinha dado um sinal sequer. E então eles deixaram de acreditar em mim. E eu chegava a casa, a minha mãe estava a sair para trabalhar, e eu chegava a casa bêbado, o que eu fazia era tirar as sapatilhas, deitar-me na cama e ficava assim. Os meus pais começaram a discutir comigo, até que eu lembro que a minha mãe uma vez tirou-me o cartão de crédito, tirou o extrato e ele via, porque eu pagava as coisas com multibanco, ela via os montantes que saíam, ela tirou o papel e uma vez cheguei a casa e tinha o meu pai e a minha mãe à minha espera. E eles apresentaram-me o cartão, apresentaram-me o extrato e disseram-me, olha Hugo, isto assim não dá. Os meus pais, que sempre olharam para mim, sendo filho único, o menino nos olhos dele, eles olharam para mim como um caso perdido. E então a minha mãe, nessa altura, fez-me um convite para vir ao Centro de Ajuda. Então eu vim ao Centro de Ajuda, comecei a frequentar as reuniões, principalmente sexta-feira, reunião de libertação, e comecei-me a libertar disso. Até que eu tomei uma decisão de largar aquilo de um dia para o outro. E de sexta, e foi passando uma semana, 2, os convites vinham, eu deixei de ir, deixei de beber, deixei de ser, perdi aquelas supostas amizades todas. Hoje não falo com ninguém, não tenho contacto com ninguém porque eles esqueceram-se de mim.
E hoje eu estou livre dos vícios, hoje vivo num lar feliz, a relação com o meu pai está 5 estrelas, somos pessoas muito amigas. Com a minha mãe também, recuperamos a harmonia familiar e a maldição foi quebrada e hoje meus pais têm orgulho em mim. 21-836-8008, a linha Amigo 24 horas. Você pode ligar agora mesmo e um dos nossos atendentes está ali inteiramente à sua disposição para lhe ouvir, para lhe orientar e lhe aconselhar. No caso, a Isabel de França, ela ligou e pede ajuda e oração pela sua família que está toda destruída, só têm existido discussões, brigas e sente-se muito cansada. Já o João de Aveiro pede ajuda pela sua vida financeira, que não está bem. Tem uma loja, mas não consegue prosperar, nem ao menos consegue ter o mínimo número de clientes. E a Teresa de Matosinhos pede ajuda, pois se encontra desesperada e sem vontade de viver. E Filipe, eu quero lembrar a essa pessoa que diz: eu não tenho vontade de viver, eu sinto-me desesperada, como no caso a Teresa de Matosinhos, que ela na sexta-feira ela deve procurar o centro de ajuda mais próximo da sua casa e, como você pode ver na imagem, você vai poder passar pela cruz, a cruz do desafio, o desafio da cruz que nós estamos a fazer em todos os centros de ajuda, e esta pessoa não pode faltar nesta sexta-feira. Sabes, Cristina, poder faltar até pode, porque a pessoa é que sabe da sua vida. Agora, não deve faltar. E isso por quê? Porque ela tem perdido oportunidades na vida. Não perda mais uma oportunidade. Quantos programas você já assistiu? Quantos conselhos você já recebeu da nossa parte? Enquanto você não os coloca em prática, você não consegue tirar o proveito da sua fé. Porque a sua fé, apoiada nesse trabalho inteligente e bíblico que nós realizamos diariamente no Centro de Ajuda, ela trará os resultados positivos. Como a Cristina ela mostrou, hoje, sexta-feira, nós vamos passar pela cruz vazada. E quando você passar pela cruz, você vai deixar esta parte da cruz. É a segunda. Eu estou aqui já destacando do meu cartão de sexta-feira, esta parte aqui, onde diz física. Não sei se podemos aproximar. Você vai escrever nesta folhinha, digamos assim, neste papelzinho, todos os seus problemas físicos, todos os seus problemas exteriores. Porque para que os mesmos sejam resolvidos, nós temos que tratar primeiro do seu interior. O seu exterior é o reflexo do seu interior. Todos os problemas do lado de fora é o reflexo do lado de dentro. As coisas não correm bem no seu trabalho, as coisas não correm bem na sua casa, não correm bem nos seus estudos, não correm bem no seu dia a dia, é que dentro de si as coisas não estão bem. Há uma força negativa lhe pressionando, lhe oprimindo. Há uma força negativa que entrou através de uma inveja, de uma praga, de um bruxedo ou uma maldição hereditária que tem que ser arrancada, e arrancada hoje, 7h30 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3, 6 horas da tarde e 8 horas da noite. Rua Egas Muniz, número 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição. O teu nome? Francisco. Francisco, em que estado tu chegaste no centro de ajuda? Quando eu cheguei no centro de ajuda, ainda era uma criança, mas mesmo sendo criança, sendo pequeno, já sofria com graves problemas de saúde. Então foste trazido pelos teus pais, digamos assim. Exatamente. Quando eu cheguei no centro de ajuda, eu tinha passado por uma grave pneumonia, em que os médicos disseram para os meus pais que por toda a vida, por toda a minha adolescência e depois quando fosse adulto, ia ter sequelas. Ou seja, nunca ia ter a minha via respiratória, os meus pulmões completamente normais. Reabilitada. Exatamente. Aquela doença ia deixar sequelas para toda a vida. Para além disso, tinha também um problema nas pernas. Ou seja, as minhas pernas, à medida que eu fui crescendo, foram-se arqueando e precisaria de usar botas ortopédicas, que cheguei a usar, mas não tinha melhoras, não havia melhoras. Cada vez que o meu pé crescia, novas botas ortopédicas eram feitas, mas o problema nas pernas continuava sempre na mesma. Então foste crescendo com esses problemas de saúde?
Exatamente. Para além dos problemas de saúde, tinha também problemas espirituais. Agora vejo que eram problemas espirituais, porque eu não conseguia dormir à noite, tinha medo do escuro, tinha que ter sempre alguém que dormisse comigo, e isso, lá está, trazia problemas também para dentro de casa, para os meus pais, para a relação entre eles. Com os teus estudos? Com os meus estudos, estava tudo bem. Esse não trouxe nenhum problema no que se refere aos estudos? Não. Lá está, tinha problemas era na relação também com as próprias pessoas, com os colegas na escola e com as demais pessoas. Porque eu era a causa dos teus problemas de saúde, tu te refugiavas, te isolavas? Exatamente, eu era extremamente tímido, não conseguia falar com ninguém, fechava-me no meu canto, era sempre assim. Quando é que tudo isso e como que tudo isso foi solucionado? Isso teve um fim quando eu cheguei no centro de ajuda e comecei a participar das reuniões, comecei a ver paulatinamente as coisas a serem melhoradas, as transformações a acontecer. Hoje não tenho nenhum desses problemas, tanto os problemas de saúde, nos meus pulmões e nas minhas vias respiratórias está tudo completamente normal, sou um jovem normal, as minhas pernas deixaram de ser arqueadas, hoje são perfeitas e a níveis espirituais também tudo foi transformado. Completamente livre. Exatamente. Qual o conselho que tu dás a este jovem que nos assiste, por exemplo, ou essa mãe que tem problemas com o seu filho, idênticos ou iguais àqueles que tu passaste? Que essa pessoa não desista de lutar, porque se calhar já procurou em muitos sítios, já procurou nos médicos, já procurou no ocultismo, etc., e não achou solução. Então ela que vem ao centro de ajuda, porque assim como houve solução para o meu caso, de certeza que também vai haver solução para ela. Qual o nome da senhora? Maria Emília. Em que estado a senhora chegou no centro de ajuda? Num estado de nervosismo enorme, tomava muitos calmantes, era muito depressiva, não dormia de noite, depois isso também me causava transtornos na saúde, urinava muito, mas era tudo de origem nervosa e tinha até infecções urinárias, era de origem nervosa, porque as análises não davam absolutamente nada, e também eu cheguei mais ao centro de ajuda porque o meu filho durante um ano teve acidentes constantes de motorizada. A senhora chegou a ser tratada para esse sistema nervoso desequilibrado, essa depressão, esse problema de bexiga, tudo isso a senhora chegou a ser tratada, medicada? Do problema de bexiga não cheguei a ser medicada porque era de origem nervosa, mas calmantes eu tomava, tanto que eu tive uma crise uma vez de infecção urinária e só me passou com calmantes, não me passou com os medicamentos para o problema, não é, da bexiga. E depois também a situação do meu filho, não é? Que ele tinha. Ele preocupava muito. Preocupava muito. Eu de noite não dormia, não é? Porque ele era jovem, andava nas noitadas e eu toda a noite não dormia com aquela preocupação que ele tivesse acidentes. Era uma preocupação constante. Era e um atrás do outro. Era sempre, foi horrível. Ele não tinha um par de calças direito. Estava sempre a ter acidentes, era impressionante. Bem, como é que tudo isso foi solucionado? Houve uma senhora, minha amiga, que me falou do centro de ajuda e realmente disse que só aqui é que eu encontraria a solução. E eu vim realmente e foi aqui que eu encontrei a solução, tanto para os problemas dos meus filhos, que pararam os acidentes e parou tudo aquilo, como para mim própria, porque também causava transtorno no meu casamento, não é? Havia um desequilíbrio total dentro da família. Confusões, discussões também no que se refere ao lidar com o seu marido? Porque, claro, os acidentes acabam por provocar esse transtorno todo dentro da própria família. Essa confusão familiar. Era uma confusão terrível. O acompanhamento foi importante, o acompanhamento que a senhora teve no centro de ajuda por meio de um pastor, da esposa, o aconselhamento é importante para que a pessoa possa, no caso, se precaver e saber como lidar o dia a dia com os seus problemas? Foi importantíssimo. Eu falei com o pastor e ele deu uma orientação de tudo aquilo que eu havia de fazer, as reuniões que havia de fazer, tudo foi importantíssimo e a partir daí tudo mudou. Depois houve a busca do Espírito Santo, houve o preenchimento, houve uma mudança total. Como está a senhora no seu interior, a sua saúde, a sua família? Está tudo calmo, tudo tranquilo, o meu filho nunca mais teve acidentes e o meu marido já faleceu também, agora já não faz parte da família, mas eu sou calma e sou tranquila e durmo bem de noite, não tenho problemas. Não há mais depressão? Não há mais nervosismo? Nem calmantes, nem nada disso. Se a vida do Francisco, da senhora Maria Emília,
foi transformada, ou eles foram transformados, você também pode desfrutar de uma vida transformada. Eu já falo mais sobre isso, sobre esse propósito do domingo da transformação, e já falarei mais sobre os 3 últimos erros que muitas pessoas cometem ao chegar pela primeira vez no centro de ajuda. Por agora, vamos a Rio Tinto. O Roberto já está preparado com a senhora Telvina. Bom dia, Roberto. Bom dia, Felipe. Eu tenho aqui comigo a dona Telvina. Dona Telvina, bom dia. Bom dia. Dona Telvina, como é que era a vida da senhora antes de chegar ao centro de ajuda? Pastor, a minha vida era uma vida perturbada, tanto financeiramente como na saúde. Na minha casa, no meu casamento, havia brigas constantes. Toda a minha família, a minha filha mesmo também era uma pessoa. Todos nós, quando eu cheguei ao centro, vínhamos todos, e todos nós éramos muito perturbados. Esses problemas duraram quantos anos? Muitos, pastor. Eu estou casada há 29 anos, vai fazer, e antes de eu entrar no centro de ajuda era muito difícil. Sempre me dei bem com o meu marido, mas havia alguma coisa ali no meio que nos fazia estar com brigas constantes. E eu era uma pessoa muito orgulhosa, que nunca dava o braço a torcer. Andávamos ali sempre os dois, um para lá e para cá, e que andávamos às vezes dias até sem falar um com o outro. A senhora vivia um inferno em vida, né? Sim, pastor, foi muito complicado durante uns anos. Dona Telvina, a senhora buscou solução desse problema, ou desses problemas, em outros lugares? Busquei, pastor, em vários lugares, tanto no ocultismo, frequentei um centro de espírita, tudo onde eu passasse que visse uma casa esotérica, eu entrava para comprar tudo para fazer em casa, simpatias, muitas velas, usava muitas velas, tinha muitos santos, todas essas coisas. Eu tinha um altar dentro do meu quarto, que aquilo era uma coisa desconforme mesmo. Pode-se dizer então que a senhora era viciada no ocultismo, né? Era mesmo, pastor, eu era mesmo viciada nos cartomantes, nos videntes. Eu procurava, a primeira vez que eu procurei uma vidente eu tinha 18 anos, porque já realmente naquela altura, já a minha vida, eu me sentia mal, na minha saúde, pronto, a minha saúde já não estava bem naquela altura, e uma pessoa me levou realmente a uma vidente para ver se eu conseguia seguir em frente. Conseguiu resolver nesses lugares os seus problemas? Não, pastor, nunca consegui. Resolvi ali durante 2 meses ou 3, mas depois tudo voltava, eu voltava a ir, voltava a fazer as mesmas coisas que me mandavam, vinha para casa e passado um tempo tudo voltava ao normal. Dona Telvina, quando é que mudou essa situação da senhora? Mudou, pastor, num dia que eu estava numa aflição louca mesmo, acordei de madrugada com uma aflição muito grande, porque eu também era muito perturbada no sono. Eu tinha medo de dormir, pastor, tinha medo de ir para a cama. E um dia acordei muito cedo e liguei o rádio na placar, e então ouvi a programação da igreja. Eu já conhecia a igreja, mas era daquelas pessoas que falava mal da igreja. Pronto, e então vim naquele dia, uma sexta-feira, nunca me esqueço, e vim à igreja pela primeira vez, e a partir daí tudo mudou na minha vida, tudo, pastor. Desde que eu me entreguei verdadeiramente a Deus e comecei a buscá-lo e a me entregar verdadeiramente, tudo foi alterado na minha vida, o meu casamento, a minha saúde, a minha vida financeira, o meu estado com o meu marido, com a minha filha, as brigas acabaram, essas coisas. Como é que está a saúde hoje? Eu estou bem, pastor. Não tem mais doença? Não, pastor, eu tinha que fazer fisioterapia, que tinha muitos problemas de coluna. Hoje não faço mais fisioterapia, não tomo mais comprimidos para as dores da coluna, sofria de enxaquecas constantes, fiz medicação, muitos antidepressivos, e hoje não preciso de nada porque tudo isso mudou. Como é que está o casamento? O casamento está ótimo, pastor, parece que me casei agora, vivo todos os dias em lua de mel. O meu marido trabalha comigo, estamos 24 horas, toda a gente diz que não sabe como é que eu consigo estar com ele o dia inteiro e a noite, mas realmente hoje o meu marido está de acordo comigo, eu estou de acordo com ele. Se temos as nossas coisas, daqui a 2 minutos tudo passa, porque Deus me ensinou assim, Deus ensinou-me a perdoar as pessoas que me faziam mal. Telvina, como é que está a vida econômica? A minha vida econômica também foi restaurada, pastor, estou bem, consegui um espaço, uma loja que adquirida já depois está na igreja e que está a correr bem, graças a Deus. Dona Telvina, qual o conselho que a senhora dá, olhe para ali por favor, para essas pessoas que estão do outro lado e estão vivendo hoje o mesmo problema que um dia a senhora viveu? O que digo às pessoas é que busquem o centro de ajuda mais perto de si, porque lá nós encontramos a solução para todos os nossos problemas da nossa vida, se nos entregarmos verdadeiramente para Deus, porque isso também é fundamental, é nós termos a consciência de que precisamos dele e que sem ele nada conseguimos. Dona Telvina, muito obrigado, coisas maiores Deus, ele vai fazer. Olha, está aí,
Se você se identificou com o que a dona Etelvina falou, você pode ainda hoje, ou quem sabe neste domingo, vir ao Centro de Ajuda. Eu, Roberto Azevedo, sou responsável pelo Centro de Ajuda no Rio Tinto, assim como ajudei a dona Etelvina, assim como tenho ajudado a milhares de pessoas, eu irei também ajudar a si. Tá aí, Felipe. Obrigado, Roberto, obrigado também à senhora Etelvina e parabéns por essa fé bíblica, por essa fé que traz resultados. Infelizmente, muitos têm uma fé, mas não veem os resultados. E por quê? Porque não baseiam, não fundamentam a sua fé nas Sagradas Escrituras e também porque quando vêm ao Centro de Ajuda, cometem estes 6 erros. No programa de ontem, eu falei dos 3 primeiros. Não falar com o pastor. Você tem que ser atendido, você tem que ser atendida, tem que desabafar. A quem assista à reunião, mas não participa da mesma, não tem interesse em fazer o que é orientado. Há quem ache que todo mundo está olhando para si como se tivesse muita coisa para dar. Aliás, as pessoas que chegam no Centro de Ajuda não desvalorizando nem desconsiderando ninguém, vêm com problemas. Ninguém está interessado nos seus problemas, somente nós, para resolvê-los, para ajudá-los a arrancar essa dificuldade de si. Mas atenção, olha o 4º erro, de pensar que você será obrigado a alguma coisa. No Centro de Ajuda, você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Essa frase, ela é muito usada quando se fala de ofertas, quando se fala de dízimos. Ofertas são bíblicas, os dízimos são bíblicos. Se você quer fazer, você faz. Se você não quer fazer, é problema seu. Nós orientamos, nós não falamos metade das verdades, nós não falamos metade da Bíblia, nós não falamos, ensinamos, pregamos o que lhe convém. Nós falamos o que tem que ser falado. Agora, você não é obrigado a nada, você não é obrigado a fechar os seus olhos, você não é obrigado a orar, você não é obrigado a ficar de pé, a sentar-se. Agora sim, se você não manifesta a sua fé, como é que você quer ver na sua vida o poder de Deus manifestado? O 5º erro, de sair do Centro de Ajuda com dúvidas acerca do que quer que seja que tenha sido proposto na reunião. Todas as dúvidas têm que ser esclarecidas. Você tem que sair do Centro de Ajuda sabendo o que deve fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, sabendo o que você deve fazer diariamente. Os conselhos que ali são dados é para serem colocados em prática. Não saia com dúvidas. O 6º erro, para terminar, de sentir-se mal e ir-se embora sem pedir o conselho do pastor, da esposa, do obreiro ou da obreira. Não faça isso. Muitas vezes, nas nossas reuniões, quando nós fazemos a oração forte, a pessoa ela sente-se mal, porque há um mal dentro dela. Você não pode sair dessa forma. Obviamente, na reunião, às vezes, não dá para dar uma atenção específica, porque cada caso é um caso. Por isso, antes de você sair, você deve procurar-nos para que venhamos realizar uma oração forte, específica ao que você está sentindo, para que você, ao sair do Centro de Ajuda, você saia aliviado. Tudo isso que foi ensinado, você deve colocar em prática. Aí sim, a sua vida será transformada. Domingo agora é o 4º domingo da transformação. 7h30, 9h30, 3 e 6 horas da tarde, eu estarei no Cenáculo do Porto, é onde eu me encontro agora na entrada principal. E atenção, por favor, produção, pode colocar as imagens? Muito obrigado. Aqui já estão imagens da água que já está preparada no altar do Cenáculo do Porto. Todos vão receber um copinho com água como este que você está observando agora, porque Jesus disse: eu sou a água da vida. Quando você beber desta água consagrada à Santíssima Trindade, você vai receber vida. Rua Egas Muniz, 485, esquina com a Rua Serpa Pinto, em frente ao quartel militar da Constituição.